Olá, pessoal. Eu sou o Cassiano Brenner, gerente de estratégia de produtos e clientes aqui na MK. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Vamos dar início a uma série de encontros para falar do tema NFCom. Hoje você vai conhecer um pouquinho da estrutura do documento, o cronograma que desenhamos para a entrega da solução no MKRP, algumas das telas que você logo terá contato e os próximos passos para implantar no seu provedor. No dia 7 de agosto, agora, quinta que vem, teremos um bate-papo ao vivo com a especialista Sara Fraga para tirar as principais dúvidas. E no dia 27 de agosto faremos também um treinamento completo para a parametrização das configurações fiscais. Vamos então começar de forma bem simples a entender os principais conceitos da nova nota aí que está chegando. Então, pessoal, o que é a NFCom? A NFCom é a nota fiscal fatura de serviços de comunicação eletrônica, modelo 62, para as empresas de telecomunicações de uso obrigatório a partir de novembro agora de 2025. Então ela vem substituir as notas modelos 21 e 22. Ela é emitida eletronicamente com validade jurídica garantida através da assinatura digital do emitente. Então, diferente das notas 21 e 22, essa nota agora passou a ser eletrônica, ou seja, muito parecida com o NFE, com a NFSE, onde nós emitimos a nota, transmitimos para a Cefaz, que vai autorizar, né, ou criticá-la, né, apontando os erros que nós precisamos corrigir, e valida mais uma vez até que saia tudo certinho e a gente possa enviar então para o cliente, tá? Então ela deixa de ser aquele processo antigo, né, onde a gente gerava uma nota em via única, né, encaminhava para o cliente e depois no final do mês ou em alguns estados até um pouquinho mais para frente, fazia, o envio de um arquivo, então, para a Cefaz com essa escrituração dessas notas, né. Agora não tem mais essa necessidade, não precisa mais gerar o arquivo do convênio 115, né, validar, ajustar os erros e aí depois enviar, porque agora isso é em tempo real, né. Então as notas que não estão corretas, nós precisamos corrigir e validá-las, né, em tempo de processamento. Então o processo ficou mais simples, né, o processo ficou, mais padronizado também, né, esse documento ele é único, né, então ele é um documento que vai ser entendido, né, por todos os clientes que são clientes de provedores, de operadoras de telecomunicações, né, termina um pouquinho, né, aquelas dúvidas, né, que sempre que os contadores, especialmente de clientes pessoa jurídica, né, têm em relação à multiplicidade de documentos, né, que os provedores emitem. Então a existência, da NFCom, né, como uma nota fatura de serviços de comunicação, ela vem resolver essa questão, né, então vai ser um documento único, em todo o país. É evidente que ela também vai proporcionar maior controle por parte do fisco, né, então o fisco vai ter as informações, dos serviços prestados pelos provedores em tempo real, certo? Vamos lá. A Danf.com, né, a Danf.com é esse documento que está aparecendo aí na sua tela, né, ele é o documento auxiliar que traz os dados mais importantes da NFCom em formato impresso. Como? Os itens da fatura, né, inclusive aqueles que não são serviços de telecom, então todos os SVAs, locações de equipamento, serviço de conexão, né, streamings, todos os serviços que são serviços que fazem parte da fatura comercial, né, do provedor, elas são descritas aqui na Danficom, tá? Além também dos serviços prestados por terceiros que vocês cobram, né, no boleto de vocês. Então, empresas, do mesmo grupo, parceiros, né, que prestam outros tipos de serviços e vocês cobram, né, no boleto, então esses itens também aparecem, na NFCom. Também existe um bloco, né, de tributos, né, referente aos serviços de telecom, então nesse caso, né, os tributos que são destacados no NFCom são exclusivamente os tributos de telecom, né, isso é muito importante, explicar, né, eu acredito que essa dúvida seja a mais comum, né, então os tributos que vão aparecer ali relacionados a ICMS, PIS, COFINS, enfim, são
referentes aos serviços de telecom, aqueles mesmos que vocês já documentavam na nota 21, certo? E também tem um bloquinho de mensagens do contribuinte, né, e outro bloco, né, que é reservado para o fisco. E aí, a grande novidade é que essa nota prevê, né, o boleto e o Pix para pagamento de forma obrigatória, tá? Então, além dos componentes fiscais, né, e da descrição de todos os serviços que compõem a fatura, ela também vem com os dados para pagamento. Então, vem o código de barras, vem o outro QR Code Pix, que não está aparecendo, mas que vai ser, até está aparecendo aqui no cantinho, né? A gente aqui vai colocar, então, o QR Code Pix. Então, esse documento ele é único, né, o cliente vai receber esse documento, por e-mail, enfim, né, através do processo que vocês já estão acostumados a mandar, e vai ficar só com ele, né. Claro que se ele quiser, eh, ter acesso às notas fiscais originárias dos outros serviços, por exemplo, de um SVA, de uma locação, que não entenda, né, que aqui na nota tem tudo descrito, essas notas vão continuar disponíveis lá na central do assinante. Então, o cliente vai poder acessar as notas individuais, mas também vai poder ter todas elas aqui com validade jurídica aqui descritas na danf.com, tá? Esse QR Code que vocês estão vendo grandão aqui na tela, no meu canto aqui, superior direito, né, é para a gente fazer as perguntas que nós vamos tratar na semana que vem. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente em relação a o que vai aparecer na NFCom, né, como é que eu vou tratar questões de faturamento de terceiros, como é que eu vou proceder quando eu tenho diversas empresas no grupo, quem vai fazer a cobrança, né, como é que eu vou tratar questões de carnês que eu emito antes, né, então várias dúvidas que estão chegando aqui já, né, a gente vai consolidar, né, e vai responder tudo no dia 7, né, que é semana que vem, de forma bem concisa para vocês, tá. Então a gente vai buscar as informações que vocês as respostas das dúvidas que vocês têm, e também vamos responder ao vivo ali no chat do YouTube, né, tudo que vocês tiverem de dúvidas em relação à NFCom. Então, esse dia vai ser um dia bastante importante, né, para que tudo apareça aí e a gente consiga, ter total segurança aí nessa transição, tá? Vamos adiante. Então, como se preparar nesse momento, para a NFCom? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é a elaboração de uma documentação bem completa que nós vamos postar no nosso site. Então, essa documentação vai ter links para legislação, vai ter as tabelas, né, que eu já vou apresentar aqui adiante, né, de classificação dos itens. Ela também vai ter perguntas mais frequentes, né? Então, a gente vai colocar as perguntas mais básicas e também aquelas que vão sendo respondidas, né, na nossa live do dia 7 e também à medida que os nossos clientes, fizerem os questionamentos, a gente também vai mantendo esse material bastante vivo, tá, para que todo mundo tenha acesso. Então esse material vai estar disponível no dia 8, certo? Então no dia 8 em diante, vocês já vão poder acessar esse material, no site da MK. Então esse é uma boa forma de se preparar, né, inclusive, de passar esse link para os contadores das empresas também, irem, se ambientando aí às novas exigências, né. Como ela é uma nota fiscal eletrônica, a NFCom, então, ela usa o certificado digital A1, né. É o mesmo processo que hoje a gente tem, na NFE, na NFSE, né, então nós precisamos configurar os dados do emissor, né, dentro das configurações da MK, né, e aí, colocar, então, fazer o upload do certificado digital A1. Vocês precisam também solicitar o credenciamento junto à Cefaz do seu estado para emissão das notas eletrônicas, tá? Então, algumas empresas já têm, depende do estado, já flexibiliza essa questão do credenciamento, mas por via de regra, né, a ideia é que o contador faça contato com a Cefaz do estado e solicite, então, autorização para a emissão de notas, tá? Então, dentro da NFCom existem ambientes de homologação, né, onde o provedor vai poder fazer testes, vai poder encaminhar notas que não são oficiais, né, e também o ambiente de produção, que depois que já tiver tudo certinho, validado, a gente troca, né, o parâmetro ali,
e aí essas notas passam a ter validade, tá? E aí, claro, definir junto com o seu contador as parametrizações fiscais necessárias, que precisarão ser configuradas no MKRP. Eu vou mostrar ali logo adiante para vocês, mas que a gente vai ter um treinamento bem completo no final do mês de agosto, tá? Então, por exemplo, um dos itens que precisam ser configurados, que precisam ser analisados pela contabilidade da sua empresa, é esse item que está aí à nossa direita, que é a classificação do item da NFCOM, tá? Então, tudo que vai aparecer na NFCOM, cada item, seja ele um item de telecomunicações, né, que tem os impostos destacados ali na NFCOM, como também os itens que não são de telecom, né, aqueles que foram emitidos com outras notas, também vão precisar ser classificados. Então, existe uma tabela que a gente vai colocar lá no nosso site, também o link lá para o site oficial da NFCOM, onde essa tabela também está descrita, né? E aí o contador já tem que ir analisando, né, cada serviço que vocês prestam, qual código se refere. Então, eu abri aqui um bloquinho chamado assinatura, né, o código 010, e dentro desse assinatura tem vários itens, assim como habilitação, assim como outros serviços, né, cobranças de terceiros, né, que vai ser um item bem comum aí no nosso processo do dia a dia. Então, para cada serviço, né? Então, vamos supor que a gente tenha um combo, né? Esse combo ele tem internet, ele tem streaming e ele tem, sei lá, um antivírus, né? E mais telefonia, tá? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar cada composição fiscal desse plano e colocar, associar a um código aqui, que é o CCLES, né? Que a gente chama, que é o código de classificação do item da NFCOM. Então, a gente associa na composição fiscal, salva e segue, tá? Então eu vou mostrar algumas telas assim para vocês. São telas que todo mundo já está acostumado, tá? Então o processo no MK vai ficar fácil, né? Claro que vai dar trabalho, né? A gente tem que ser bem sincero, né? Porque a gente precisa entrar nos planos e fazer então essas associações, né? Mas o processo ele é bem simples, né? Então ele consiste em a gente criar um serviço, né? No cadastro de serviços do MK. Então, aqui como exemplo, a gente tem aqui o serviço NFCOM. Logo adiante já vem aqui a classificação do item, né, que é essa tabelinha que eu mostrei para vocês antes, né, então a gente escolhe ali, né, que serviço se refere, né, esse serviço. Aqui está chamado serviço NFCOM, mas aqui o correto, né, seria colocar qual é a descrição desse serviço que eu estou prestando. Então, por exemplo, né, internet 300 mega, né, então aqui é que eu vou colocar a descrição e aqui eu vou classificar, né, o item conforme a tabela do CCLES, né. Logo adiante eu coloco informações tributárias, né, então se aquele item é tributado, quais são as alíquotas, né, a base de cálculo, ICMS, PIS, COFINS, né, FUST, Funtel, né, e salvo esse item aqui, tá. Então eu preciso fazer isso, antes de chegar na próxima tela, que essa tela então já é velha conhecida de todos nós aí, né, que é a tela da composição fiscal. Então, na tela da composição fiscal, por exemplo, eu vou dizer qual é o tipo do documento. Então, se for um serviço de telecom, certo? Vai estar classificado aqui como NFCOM. E depois, aqui embaixo, eu vou escolher qual é o emitente, né? Qual é a empresa que vai emitir essa nota e qual é o serviço que eu acabei de cadastrar que eu mostrei na tela anterior, tá? Esse mesmo processo vocês vão fazer para as outras composições fiscais. Então, por exemplo, naquele combo que eu dei como exemplo para vocês, que vai ter junto lá um serviço de streaming, por exemplo, a gente vai escolher aqui o tipo do documento NFSE, né, porque streaming ele é um serviço que consta na lista, né, dos serviços do município, e vou selecionar também aqui o serviço do município correspondente. Então, por exemplo, streaming do Paramount, da Disney, enfim, tá? Todos que vocês tiverem dentro do portfólio de vocês, vocês vão colocar, então, vão criar, né, o serviço, e lá dentro do serviço, né, voltando uma telinha aqui, vocês vão associar também a classificação do item. Então, mesmo que não for um serviço de NFCOM, voltando, né, relembrando, nós precisamos também classificá-los, porque esse item vai aparecer na NFCOM.
tá? Então, de novo, ele vai aparecer na nota de serviços da prefeitura, essa vai ser a nota que vocês vão gerar, essa vai ser a base, do imposto que vocês vão pagar, mas também precisa ser descrito no NFCOM. Então, na composição fiscal que seja de todos os tipos, NFSE, nota de débito, né, precisa também ter um serviço associado e um SECLES ali, a classificação do item, também associada, tá? Essa próxima tela que eu vou mostrar para vocês é o nosso gerenciador de NFCOM e logo vocês vão tomar contato, tá? Então, aqui que as notas depois de geradas vão aparecer. Nesse painel é que as notas, vão surgir, né? E as notas vão ser transmitidas para a Cefaz e os seus status, as suas situações acompanhadas aqui. Então, aqui a gente vai poder fazer operações em massa, né? Por exemplo, selecionar todas as notas e transmitir. Aqui a gente vai poder clicar nesses 3 pontinhos aqui e fazer diversas ações dentro de uma nota individualmente, como, por exemplo, cancelar, né. O cancelamento do NFCOM, né, relembrando, ele precisa ser feito 5 dias após o último dia do mês de emissão dessa nota, tá. Então, o cancelamento ele também pode ser feito por aqui, tá. Então, a visualização do XML, né, o download desses XMLs, né, então é muito importante comentar que o download dos XMLs ele é necessário, né, e a gente precisa guardar esses XMLs por 11 anos, né. Então é muito importante, né, que o provedor estabeleça um processo de backup, eficiente, né. Então aqui vão estar disponíveis os XMLs para download, né, em massa inclusive, né, então pode marcar todos de um determinado período, por exemplo, e salvar e ele vai gerar um zip ali para que vocês possam guardar esses arquivos, tá. Então isso é muito importante. Aqui também vão aparecer os erros, né, então se a nota tem um erro, ele vai aparecer ali o registro para que vocês verifiquem qual é esse erro, vai ter oportunidade de correção dessa nota aqui nessa mesma tela e depois o reenvio para a Cefaz, né, dessa nota para validação, e aí esse processo vai andando até que fique aqui nessa situação verdinha aqui que é autorizada, tá. Então, quando a nota está autorizada, então ela pode ser enviada para o cliente tranquilamente, tá? Então isso é bem bacana e bem importante aqui que vocês já conheçam, já tomem contato com essa tela, né? No treinamento agora a gente vai mostrar com mais detalhes, né? No final do mês de agosto, né? E esse processo aí vai ser de uma maneira bem simples, né? Um processo parecido como que vocês já estão ambientados ali com os outros tipos de nota, tá? Então de novo, se tiverem dúvidas, né, eu já sempre coloco aqui a cada momento, explicando para vocês que podem, acionar aqui esse QR Code, ler ele, né, e aí mandar para a gente qual é o questionamento para que na próxima semana a gente debata ele, tá? Vamos falar um pouquinho do cronograma, né, o cronograma das notas fiscais que a gente criou aqui na MK, né. Esse processo de desenvolvimento da nota fiscal aqui na MK, ele começou no ano passado, né. É um projeto muito importante que nós temos aqui no nosso portfólio nesse momento, e ele teve desafios muito importantes, assim, né. O primeiro desafio desse projeto é a questão do desempenho, da performance, né. Então, a MK ela trabalhou, muito, né, nós estamos entregando, né, novas arquiteturas de desenvolvimento, então vocês já estão percebendo algumas entregas, como por exemplo o Workspace, né, em novas linguagens de programação, em novas interfaces também, né, então tanto a parte de back, né, aquele motor que roda por trás, como também as interfaces, a gente está remodelando tudo dentro do MKRP. Então a NFCom ela foi, né, um projeto que foi criado já na nova linguagem, né, de desenvolvimento que nós estamos usando aqui, né. Então, a performance é, sem dúvidas, né, uma das coisas que a gente está mais batendo, nesse projeto, né. A gente precisa de velocidade, né, para fazer a transmissão, então, dessas notas com robustez, né, para suportar o volume, né. O outro desafio, né, que a gente teve, né, e que sempre tem, né, no mercado de telecom, são as especificidades, né, dos nossos negócios, né. A gente tem provedores no nosso na nossa carteira
de diversos portes, né, que se organizam tributariamente de diversas maneiras, né, as parcerias que existem entre as empresas, né, fornecedores que prestam serviços, né, e que a gente precisa compreender isso dentro da NFCon, né, então esses foram, assim, os maiores desafios. O que que a gente tem agora de cronograma para os próximos dias, então? No dia 8/8, nós vamos fazer a publicação da documentação e as perguntas frequentes, então, no nosso site, né, então, ali vai ser a fonte oficial onde a gente vai consultar. O início dos pilotos com clientes que nós selecionamos e já conversamos, né, que são clientes que têm ambientes, específicos, né, que nós precisamos aqui, para poder validar, né, a nossa solução, né, no campo, né, de verdade. Então nós estamos começando no dia 18/8, esse piloto com os clientes. No dia 1º de setembro, nós vamos liberar, então, os campos de configuração para que todos os clientes possam entrar nos planos e fazer, então, os ajustes necessários. Então pode fazer lá o ajuste do Seclés, né, já ir deixando prontinho, né, para fazer a virada depois, né, só trocar o tipo do documento lá depois de 21 para NFCon, e o resto já pode deixar tudo certinho, já a partir do dia 1º do 9, tá. No dia 15/9, a nossa ideia é liberar o ambiente de homologação para todos os clientes. Então, quer testar uma nota, quer fazer uma emissão de uma nota, quer ver o layout, como é que fica, né? Então, tudo isso a partir do dia 15/9. E no dia 1º do 10, então, a liberação do ambiente de produção realmente para todos os clientes. Então, no dia 1º do 10, quem já quiser emitir, então, notas em produção, vai poder, né. Então a obrigatoriedade ela é em 1º de novembro, mas nós queremos que em outubro, os clientes que queiram virar já possam fazê-los, né. Então fica disponível a versão de produção, para todo mundo, a partir do dia 1º do 10, tá. Que mais? Então os nossos próximos encontros que nós teremos, então o QR Code aí aparecendo de novo em vários momentos, né. O nosso encontro, então, do dia 7 de agosto, que o título é NFCon, do conceito à prática, né, nós vamos ter a convidada especial, a Sara Fraga, né, que é uma especialista em tributação de telecom, que vai bater um papo com a gente. Nós vamos levar essas dúvidas que vieram a partir do QR Code, né, vocês vão poder fazer outras perguntas também através do nosso chat do YouTube, em tempo real, e a gente vai procurando esclarecer, né, as particularidades que certamente, irão aparecer aí na operação de cada um de vocês, tá? E aí depois, por fim, no dia 27 de agosto, nós teremos um evento que o título é NFCon, como parametrizar o MKRP. Então aqui a gente vai dar um passo a passo de como parametrizar as configurações fiscais para emissão da NFCon no ERP. Então a gente vai entrar juntos nas telas, a gente vai criar um serviço, associar o código Seclés, ajustar os parâmetros contábeis, e depois nós vamos na composição fiscal do plano, seja lá a partir do técnico, ou seja, a partir do CRM, e fazer então o vínculo daquela composição fiscal com o serviço que nós acabamos de criar. Então aqui nós vamos dar um passo a passo, a gente vai fazer realmente o processo como vocês vão executar a partir do dia 1º do 9, que é o dia que vai estar liberado para que todos vocês possam configurar, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Assim, a gente procurou ser bastante simples, né, e objetivo nessa introdução da NFCon, né? Hoje o nosso lema aqui na MK é simplificar para gerar resultados. Então, a gente quer fazer isso a cada momento com vocês, assim. Então, hoje foi o dia de fazer essa introdução para todo mundo, para que vocês tenham conhecimento de como a MK está nesse projeto da NFCon, para que vocês já possam se preparar para gerar os documentos fiscais e possam fazer essa transição com bastante tranquilidade, tá bom? Então, muito obrigado e até semana que vem. Abração.